É isso aí, igreja. A gente está se reinventando, né? Estamos nos adaptando a essa fase, mas Deus é bom e Ele tem grandes coisas para fazer, Ele tem um propósito muito grande nas nossas vidas e na sua vida. Você que está aí assistindo, você que está participando deste culto, Deus tem um propósito na tua vida como igreja e na tua vida como pessoa, amém? E viva esses propósitos, se coloque na condição de viver isso, porque algo vai acontecer na sua vida nesses dois sentidos, ok? Quero orar com vocês, nós vamos ministrar a palavra neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti as nossas vidas, este tempo, e nós Te agradecemos, é com o coração grato que nós, Pai, nos voltamos para Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite, que nós possamos ser agraciados, ser envolvidos, ser abraçados pelo Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, e que flua assim o rio de águas vivas. Tu és o Deus que estava no início, Tu és o Deus que sempre vai estar existente, é pela eternidade. Tu és o início e o fim, o alfa e o ômega. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós nos voltamos para absorver a Sua presença, o que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Toca em cada pessoa, ministra-nos individualmente, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Quantas pessoas, elas têm algum tipo de receio e de medo? Quantas são as pessoas que em algum momento, em alguma área, em alguma situação, desenvolvem um sentimento de medo? Cada pessoa tem passado por alguns momentos, e esses são momentos em que as nossas emoções, elas são provadas. Esses são momentos em que nós estamos vivendo, em que nós somos atacados em nossas emoções. Nós somos atacados em nosso interior. E nós precisamos entender que este é o momento em que a nossa fé é colocada à prova, para que nós possamos viver acima dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Não tem como você deixar de sentir algumas coisas. E uma delas é o medo. O medo é um tipo de sentimento onde supõe-se que há um risco. O medo é algo que nos antecipa de algo. Direta ou indiretamente, o medo é um sentimento onde supõe que há ameaça de algo. Não quer dizer que as ameaças existam, não quer dizer que os riscos existam, mas o medo, ele nos antecipa, é um sentimento que supõe-se disso. É um sentimento onde supõe-se que há perigos, que há um perigo. O medo é algo que acontece no interior e que age de forma diferente em cada pessoa. Em cada pessoa há uma área específica que o medo acontece. Existem pessoas que têm o pânico, um medo excessivo. Existem pessoas que têm algum tipo de medo. O que é um motivo de medo para uma pessoa não é um motivo para outra pessoa. Não é o mesmo motivo, muitas vezes. Existem pessoas que têm medo de andar de avião. Tem pessoas que preferem viajar 3 dias para uma cidade de ônibus do que andar de avião e reduzir isso em 1 hora, em 40 minutos, por exemplo. 2 horas, sei lá. Não sei a comparação de tempo neste caso, mas enfim, o tempo é muito menor de avião do que de ônibus, mas pessoas que não viajam de jeito nenhum, têm medo de avião, medo do que pode acontecer, o risco de que algo possa acontecer. Tem pessoas que têm medo de altura, não sobem em 1,5 metro de altura de jeito nenhum. Pessoas que têm medo de ficar num lugar alto, de poder estar com a sensação de que está longe do solo firme, que está numa altura
que não está ali num lugar seguro. E tem pessoas que não têm problema nenhum com a altura. Tem pessoas que têm medo de água, né? Tem medo de água no sentido de ir para o fundo, né? Vai na praia, fica ali bem na beirinha, não consegue avançar. Tem pessoas que não conseguem entrar numa piscina que a água dá pela cintura, pelo peito, que não vai afundar. E tem gente que não tem problema nenhum em nadar em lugares onde não dá pé. Tem gente que tem medo do escuro, sempre tem que dormir com uma luz acesa, com algo aceso. Mas tem gente que não, que pode apagar todas as luzes e até prefere que isso aconteça. Tem gente que tem medo de ficar sozinha, não quer ficar sozinha numa casa, num ambiente, de jeito nenhum. E tem pessoas que não ligam para isso. Tem pessoas que têm medo de dirigir carro, tem medo de pegar, entra no carro, fica em pânico, treme, não consegue dirigir, não consegue sair do lugar. E tem pessoas que não tem problema nenhum e que viajam horas, vai para outros estados e não tem problema nenhum. Tem aquelas pessoas também que têm medo de andar no elevador. Prefere subir de escada 10 andares, mas não consegue entrar dentro de um elevador. Tem medo, tem fobia, tem alguma coisa, alguma resistência. Tem pessoas que têm medo do futuro, vive com preocupações sobre o futuro. O que será que vai acontecer? O que será que vai desenrolar? E fica aquele medo, será que vai acontecer alguma coisa? E o grande fato é que muitas vezes as pessoas que sentem esse medo, sentem o medo, passa-se um tempo, nada acontece, passa por essas situações, muitas vezes com medo, nada acontece e mesmo assim fica com medo. Mesmo provando de que não aconteceu nada, existem muitas situações que podem gerar o sentimento de medo. E eu citei algumas aqui, mas eu sei que existe muito mais. Então, as pessoas que não têm medo são pessoas que têm um sentimento diferente. Dentro dessas situações, a pessoa que não tem medo, ela tem um sentimento de segurança. A segurança é um sentimento que faz com que as pessoas elas possam vencer esses obstáculos. Eu estou seguro que nada vai acontecer. Então aquilo que é medo para a minha insegurança em relação àquilo, faz com que eu passe por aquilo sem problema nenhum. As pessoas inseguras em certos momentos, em certas situações, fazem com que o medo tome conta. A segurança de que nada vai dar errado, isso é algo positivo. A segurança de que está tudo sob controle, a segurança de que vai dar tudo certo. A segurança é o sentimento que não permite que o medo tome conta das nossas vidas. A segurança, aquilo que está dentro de você, é algo muito forte que passa por cima do medo. Do que você tem medo? Qual é o obstáculo que te faz sentir medo? O que te faz se sentir inseguro? Faz uma lista dessas coisas. Faz uma lista dessas coisas que você tem medo, que te deixa com medo, com insegurança, e coloque diante de Deus hoje. Coloque essas coisas no controle de Deus. Coloque esta lista na presença de Deus. Comece a trabalhar em cima disso, porque quando você fizer isso, você vai descansar no Senhor, você vai descansar nele. E descansar significa que você vai entregar nas mãos de Deus os seus motivos. Significa que você vai crer que Deus está no controle de todas as coisas e principalmente no controle da sua vida. E eu te convido hoje a colocar a sua fé no Senhor. Eu te convido hoje a acreditar, eu te convido hoje a descansar no Senhor. O Salmos 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Poder viver este amor é o que vai te dar segurança, a segurança necessária. Poder viver este amor, poder descansar no Senhor, poder viver essas coisas, é o que vai fazer você vencer seus medos, as suas ansiedades. Você vai começar a glorificar o nome de Deus através da sua vida, porque tem pessoas que vão ser curadas, pessoas que tinham medo até de barata. Tem muitas pessoas que têm medo de barata. E não é só mulher que tem medo de barata. Tem homem também que tem medo de barata. E eu já vi pessoas serem curadas disso. Eu já vi pessoas serem curadas disso.
e perder o medo por essas coisas. Então descansa no Senhor, confia nele e Ele vai fazer por você. Nada melhor do que poder descansar em Deus e provar dessas coisas. Nada melhor do que poder contar com o braço forte do Senhor. Amém? Nada melhor do que poder contar com aquilo que é a fortaleza, com aquilo que é a nossa expectativa, é a nossa esperança, é o nosso porto seguro, é a tua segurança. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir em Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículo 1, que diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Nós encontramos aqui um cenário. Ezequiel, ele fala que a mão do Senhor estava sobre ele e uma visão veio para ele, e aqui um cenário que nós encontramos é um cenário de morte, um cenário que nos traz uma ideia de algo que talvez não pudesse reviver, um cenário que traz uma imagem de que algo não poderia existir mais uma vez, não poderia reviver. Existe uma frase que diz: só não existe solução para a morte. Então, a pessoa que usa essa frase, ela olhando para esse cenário, ela sabe, ela crê que é impossível a vida, é impossível que algo aconteça. E a morte nos traz a imagem do fim, a morte nos traz a imagem de que zerou, de que mais nada pode acontecer. A morte nos traz a imagem e a mensagem de que já era, não há mais nada a fazer. A morte nos traz a ideia de que algo terminou ali, cessou, já era. Um vale de ossos secos mostra um exército abatido. Um vale de ossos secos mostra um exército exterminado. Ezequiel enxerga um número muito grande de pessoas que já não podem trabalhar, que já não podem produzir, que já não podem fazer mais nada, que já não podem fazer a diferença na vida. Um número de pessoas que já não podem guerrear, pois já estavam mortos, não tinha mais vida. Mas Deus faz a seguinte pergunta para Ezequiel: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Deus então ele faz uma pergunta, ele coloca uma questão e diz: filho do homem, poderá voltar a ter vida? Igreja, aqueles homens, eles tinham sido gerados, aquelas pessoas tinham sido geradas um dia. Um dia, cada homem, cada pessoa daqueles que estavam ali, eles nasceram depois de um gerar. Um dia, aqueles homens foram cuidados pelos seus pais, e um dia, aqueles homens, eles cresceram e se tornaram maduros. Eles passaram a maturidade. Mas agora eram apenas ossos secos. Agora já não tinha mais uma imagem de vida. Agora eles já não poderiam produzir mais nada. Agora já não tinha mais uma imagem que eles tiveram um dia. E Deus pergunta para Ezequiel: é possível em meio a este cemitério, é possível em meio a esse cenário, é possível nesta imagem que você está tendo existir um novo nascimento? É possível mudar o cenário deste lugar? É possível que as coisas mudem? Essa é uma pergunta que mexe com a nossa fé. Essa é uma pergunta que mexe com a tua fé. Essa é uma pergunta que vai mexer com a tua capacidade de crer. Essa é uma pergunta que desafia qualquer pessoa a crer ou não.
Existem apenas duas opções de respostas diante de uma situação como essa. E a primeira resposta é impossível que isso aconteça. A primeira resposta é: nada vai acontecer, não tem como isso acontecer, não tem como haver uma nova vida. E a segunda resposta que nós podemos dar é: pela fé eu creio. A segunda resposta que nós podemos dizer, que nós podemos dar é: pela fé eu enxergo, pela fé eu consigo enxergar, pela fé eu creio. O que os olhos de Ezequiel podiam ver o levavam à primeira resposta. O que os olhos de Ezequiel estavam enxergando o levavam simplesmente para a primeira resposta. E os nossos olhos não conseguem nos mostrar tudo na vida. Igreja, os nossos olhos, eles não podem nos mostrar tudo na vida. Os nossos olhos são limitados a nos dar uma resposta natural. Os teus olhos, eles estão limitados a dar uma resposta natural. Aquilo que enxergamos, tudo aquilo que nós enxergamos é natural. Então, naturalmente, você enxerga um vale, um exército de ossos secos, e eles ali, naturalmente, seria impossível. Aquilo que enxergamos é o natural. E por isso que podemos ter dificuldades de dar a segunda resposta. Se nós nos apoiarmos simplesmente na nossa visão física, no que os nossos olhos físicos estão nos mostrando, nós teremos dificuldade de dar a segunda resposta. E é por isso que talvez você encontre dificuldade de dar uma resposta de fé para o seu casamento. É por isso, talvez, que você encontre dificuldade de dar uma resposta de fé para o seu relacionamento. Talvez é por isso que você tenha dificuldade de dar uma resposta de fé para a sua família. Talvez por isso você hoje tenha dificuldade de dar uma resposta de fé para a tua vida profissional. Talvez por isso hoje você tenha uma dificuldade de usar a fé para os seus negócios. Porque talvez você está usando apenas os teus olhos físicos, os teus olhos naturais. Os teus olhos físicos só conseguem te mostrar o que é natural. Mas Deus quer te levar a enxergar e a provar aquilo que é sobrenatural. Diga: um novo nascimento. Um novo nascimento é quando você inaugura um novo tempo espiritual. Um novo nascimento é quando você participa da inauguração, quando você vive a inauguração de um novo tempo espiritual. E este novo tempo espiritual vão trazer mudanças físicas também. Aquilo que acontece no espírito também vai gerar coisas no físico. Muitos de nós hoje precisamos nos reinventar. Muitos de nós hoje precisamos e fomos forçados a sair da nossa condição normal, da nossa rotina, para se reinventar. Precisamos achar estratégias para os próximos dias. E muitos de nós precisamos achar soluções para isso. E muitos de nós precisamos de um novo caráter. E muitos de nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar, de entender as coisas, de como se comportar. E muitos de nós precisamos mudar a nossa rotina, mudar o nosso comportamento. Muitas pessoas têm tido a necessidade de largar as práticas antigas e até mesmo a prática do pecado, porque hoje as coisas estão mais estreitas. Muitas pessoas estão entendendo a necessidade de lançar fora o seu vício. Diga: um novo nascimento. E existem pessoas que já nasceram de novo. Existem pessoas que praticaram o nascer de novo. Já nasceram da água, já nasceram de novo. Que desceram as águas do batismo. Que provaram o nascimento que João Batista um dia pregou. Mas que por algum motivo hoje já não vive mais a nova natureza. Deu espaço para a velha natureza mais uma vez. E hoje está vivendo de forma que não é a vontade de Deus e nem a sua vontade. Nem você queria estar vivendo isso.
Mas em algum momento da história, da tua história, algo aconteceu e foi uma força que você não pôde conter. E aí você acabou vivendo e está vivendo muitas vezes o velho homem e não o novo homem que um dia você viveu. Você também diga um novo nascimento. Ezequiel 37, versículo 4. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu vou repetir esse versículo, Ezequiel 37, 4. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O que é a palavra do Senhor? O que é a palavra do Senhor? A palavra do Senhor é muito mais do que nós podemos ler nesse texto, porque ela traz muito mais coisas do que simplesmente aquilo que nós podemos ler. O que é a palavra do Senhor? A palavra do Senhor é um som, mas muito mais que um som, ela é uma voz, e muito mais que uma voz, a palavra do Senhor, ela é vida. A palavra do Senhor é um som, a palavra do Senhor é a voz e a palavra do Senhor é vida. E na palavra do Senhor contém o poder de transformação. E na palavra do Senhor contém o poder de regeneração. Diga transformação e regeneração. Quando eu ouço a palavra do Senhor, não importa o meu estado, não importa a minha condição física e espiritual, mental, não importa o que está acontecendo contigo, não importa o que você está vivendo, não importa a sua natureza, o que você está vivendo fisicamente ou espiritualmente, não importa se você é uma pessoa que está fluindo com a presença de Deus, ou se é uma pessoa que está vazia, seca, não importa a sua condição, quando eu ouço a palavra do Senhor, quando eu ouço a voz do Senhor, quando eu ouço aquilo que é um som dele, eu recebo a vida que é capaz de me transformar e de me regenerar. E muitas vezes uma pessoa está passando por um momento de depressão, que é algo que tem aumentado muito nos dias de hoje. Muito nos dias de hoje as pessoas estão vivendo momentos de depressão, e isso já não tem mais uma idade específica. Nós estamos vendo pessoas de mais idades, de pouca idade também, pessoas que estão vivendo tempos assim de depressão, de sentimento. E sabe o que é um sentimento de depressão? É um sentimento de desistência. A pessoa ela perde a vontade de guerrear, de lutar e de buscar. Ela perde a sua vontade, ela perde o ânimo. Ela vive um estado profundo de desânimo. Ela vive um estado profundo de tristeza. Ela tem dificuldade de se alegrar. Mas a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós vivemos a alegria do Senhor, nós recebemos uma força que não vem de nós, mas uma força que vem dele. E quando uma pessoa nessas condições começa a ouvir a voz de Deus, então essa pessoa passa a receber o som que transforma. Então essa pessoa ela começa a ser regenerada, restaurada, e ao ser curada ela passa a viver coisas novas. Ela passa a viver novas coisas no Senhor. Uma pessoa que está vivendo um tempo difícil, ela tem dificuldade de enxergar algo novo. Uma pessoa que está vivendo um tempo difícil, ela tem dificuldade de enxergar com os olhos da fé. Porque aquilo que os olhos naturais mostram é o fim, muitas vezes. É aquilo que gera medo, é aquilo que gera insegurança, é aquilo que tira paz. Porque tudo que ela consegue enxergar é um vale de coisas que não podem viver. É um vale de coisas que não podem viver. Ela só consegue acreditar naquilo que ela enxerga com os olhos físicos. Mas quando essa pessoa começa a ouvir a palavra do Senhor, quando essa pessoa começa a ouvir um som que vem do Senhor, e este som começa a ser liberado, quando a palavra é liberada, quando a vida é liberada, então nós temos à disposição a transformação, a restauração e a regeneração de todas as coisas. Em João 3:1, a palavra diz que havia um homem
um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Era alguém importante, alguém que tinha um reconhecimento. Em João 3:1, diz que havia um homem. No versículo 2, ele veio até Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quem era Nicodemos? Ele era uma autoridade em Israel. Ele era uma autoridade, uma pessoa conhecida, uma pessoa que ele era fariseu, e os fariseus eram pessoas que se opunham aos ensinos de Jesus. Além de ser uma autoridade, Nicodemos era oposição a Jesus. Alguém que era contra os ensinamentos de Jesus. Só que Jesus, ele não está preocupado com oposição. Ele não está preocupado com a oposição. Jesus, ele está preocupado com pessoas que desejam conhecê-lo. Jesus deseja transformar vidas. Jesus, ele deseja transformar a realidade daqueles que se aproximam. Que se aproximam dele, que buscam a tua face, que buscam a presença. E Nicodemos venceu todos os obstáculos para ir falar com Jesus naquele dia, naquela noite. Ele vence todos os obstáculos. E quais são os principais obstáculos na vida de uma pessoa como essa? Diga: o orgulho e o achismo. Cara, eu sou uma pessoa conhecida. Cara, eu sou uma pessoa que sou conhecida nesse meio. A galera, eu tenho uma posição. Eu sou uma pessoa estudada. Eu tenho um cargo importante na sociedade. As pessoas me conhecem. Que elas vão falar de mim. Eu que sempre critiquei este povo. Eu que sempre falei mal da igreja. Eu que sempre ignorei o evangelho. Eu sempre ignorei a Bíblia. Eu acreditava em Deus, mas sempre critiquei esse povo, sempre falei mal. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Se me verem indo para a igreja, se me verem com a Bíblia debaixo do braço, se me verem indo ter um relacionamento com Jesus, se me verem indo ter uma aproximação com Jesus. Nicodemos venceu todos os obstáculos para ouvir Jesus, para ouvir um som, para receber este som. E que tipo de obstáculos você precisa vencer para receber o som e ouvir a voz do Senhor para a tua vida? E Jesus disse para Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Existem certas áreas das nossas vidas que precisam de experiência, da experiência de nascer de novo. Tem pessoas que estão na igreja, mas se transformam em pessoas religiosas, cheias de si mesmas. Pessoas que só sabem criticar os outros. Pessoas que só sabem criticar as outras pessoas, que muitas vezes não fazem nada, mas gostam de estar criticando. Que só sabem olhar para os defeitos dos outros. Em João 3,5, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. João Batista foi aquele que apareceu praticando o batismo do arrependimento. João Batista foi aquele que apareceu pregando o arrependimento. As pessoas se arrependiam e eram batizadas na água e nasciam para uma nova natureza. Mas Jesus diz que o novo nascimento deve acontecer também através do Espírito Santo. Do Espírito. Se o novo nascimento nas águas acontece com a experiência que envolve a água, então o batismo no Espírito é o novo nascimento que envolve uma experiência com o Espírito. Então nós temos aqui Jesus nos incentivando o nascimento não só
nas águas. Não que você tenha só apenas uma experiência de nascer de novo nas águas, através de uma atitude de fé, profeticamente falando também, mas que nós possamos ter uma experiência com o Espírito Santo. Nascer de novo no Espírito. E hoje Deus está convidando algumas pessoas para nascer novamente. João 3, versículo 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito isso. É necessário que vocês nasçam de novo. Versículo 8. O vento sopra aonde quer. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Jesus disse para Nicodemos que o Espírito é como um vento. Jesus disse para Nicodemos que o Espírito é como um vento. É algo que você sente, é algo que você tem uma experiência, é algo que te toca, é algo que não sabemos de onde vem, nem qual é a sua direção ao certo. O Espírito não é algo que podemos controlar. Jesus está dizendo que o Espírito é algo que nós não podemos controlar, pois não sabemos de onde vem nem para onde vai. O Espírito é algo que não é controlado por nós, mas é controlado por Deus. Então, se você é uma pessoa que tem um desejo de controlar as outras pessoas, se você tem o desejo de controlar o reino de Deus, se você é uma pessoa que gosta de repente, mexer as coisas para que algo seja controlado, se você gosta de controlar as coisas a seu favor, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Ezequiel 37, versículo 5. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois da pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses ossos, desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Era um exército que não se podia contar. Sabe o que está acontecendo nesses dias? Deus está soprando do teu espírito. Deus está soprando o Espírito Santo. E existe um exército que está se levantando nesses dias. Existe um exército numeroso, um exército que está nascendo em todo lugar. Existe um exército que está nascendo, um novo nascimento. Pessoas estão vivendo a experiência de um novo nascimento. Um exército que ninguém dava nada. Um exército que os olhos físicos não podiam enxergar. E quando o Senhor começa a soprar o seu espírito, Ele mesmo está recolocando a esperança. Quando Ele começa a soprar o seu espírito, quando Ele começa a soprar este espírito, então Ele está começando a entregar a fé. Ele está restaurando a fé, Ele está trazendo um novo nascimento, Ele está entregando todas as qualidades que estão no sopro do Espírito Santo. Em Isaías 11,
fala sobre Jesus e diz que o Espírito do Senhor está sobre ele. Em Isaías 11, a palavra fala sobre o Espírito do Senhor e diz que esse Espírito está sobre ele. E em Isaías 11, versículo 2 diz: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então Isaías 11 está falando sobre Jesus. E Isaías está falando sobre o Espírito que iria repousar sobre ele. Sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor do Senhor. Todos nós que temos, se nós tivermos essas qualidades do Espírito sobre as nossas vidas, não vai haver medo, não vai haver insegurança. E Deus, Ele recebe esse Espírito, o Espírito do Senhor sobre ele. Mas esse mesmo Espírito está sendo soprado sobre esses dias. E esse Espírito está vindo sobre a tua vida e sobre a minha vida. Quantos tomam posse disso? E em Isaías 61, versículo 1, diz que o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Ei, o Espírito do Senhor vem sobre nós, não para que nós possamos dizer: olha que legal, senti uma presença, senti o vento que vem. Mas se você tiver o controle da sua vida, você não vai viver para onde Ele vai te levar. E se você apenas receber esse Espírito e não fizer nada, nada disso vai acontecer através da sua vida. Porque o Espírito Santo vem para que algo seja tocado e mexido dentro de você. Algo venha a ser transformado dentro de você. E em Isaías 61, versículo 2 diz: para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. O Espírito do Senhor está soprando, e Ele está plantando coisas novas. Ele está fazendo, Ele vem trazer transformações. Muitas coisas vão nascer nesses dias por conta do Espírito. Quantos creem? Muitas coisas vão nascer, muitas coisas estão nascendo nesses dias. Pessoas vão ficar ricas nesses dias. Pessoas vão ficar ricas nesses dias. Pessoas vão restaurar a sua família nesses dias. Famílias serão restauradas nesses dias. Vai haver um nascimento, vai nascer uma nova família. Na mesma família. Um novo nascimento. O sopro do Espírito Santo está trazendo um nascer, um novo nascimento. Novos negócios vão nascer nesses dias. Novos negócios vão nascer nesses dias. Ei, o Espírito Santo está soprando, ouça isso. Ouça a palavra de Deus. Quando Deus elevou ali Ezequiel a soprar, Ele disse assim, antes de tudo Ele falou: fale o Senhor, a palavra do Senhor está sendo declarada, há um som sendo liberada, novas estratégias irão nascer nesses dias. Pessoas vão nascer de novo nesses dias. Pessoas que tinham nascido já anteriormente da água, já tinham tido experiências com o Senhor, mas que estão afastadas do Senhor. Ei, se você está nessa condição hoje, há um soprar do Espírito Santo sobre a tua vida, você está tendo a oportunidade de nascer novamente, e todas as coisas vão se fazer novas.
Não acredite naquilo que você já viveu com o Senhor e não se apoie naquilo que você já viveu um dia. Quero te dizer uma coisa, o Senhor tem coisas novas de hoje em diante, por isso nasça de novo, nasça novamente. Relacionamentos que foram quebrados vão ressurgir, vão renascer. Vai haver um novo nascimento. O Brasil vai viver um novo nascimento. O Brasil vai viver uma nova história, um novo nascimento. O mesmo Brasil, as mesmas pessoas, mas um novo nascimento. O Espírito Santo está soprando dos 4 cantos. Cidades vão passar por um processo de um novo nascimento. A mesma cidade, as mesmas pessoas, mas um novo nascimento. E você que está nos ouvindo nessa noite, nos assistindo nessa noite, Deus tem um novo nascimento para a tua vida. O Espírito Santo está soprando, está soprando, está soprando. O Espírito Santo está soprando. O Espírito Santo está soprando, o Espírito Santo está soprando. Feche teus olhos, feche teus olhos. O Espírito Santo está ativando em você algumas coisas nessa noite. O Espírito Santo está ativando porque há um novo nascimento sobre a tua vida através de você. A mesma pessoa, a mesma estrutura, mas tudo novo. Tudo novo. Tudo novo, o vento sopra, você sente, mas não sabe para onde ele vai. O vento está soprando, o vento do Espírito está soprando, está soprando. Vão haver novas oportunidades. Vão nascer novas ideias. Vão nascer novas ideias, vão nascer novas ideias, novas estratégias. Novas estratégias, novos negócios, novas famílias, casamentos. Se você está do lado da tua esposa aí, pega na mão dela. Se você está do lado do teu marido, pega na mão dele. Novas oportunidades, novas coisas. Um novo amor vai brotar nessa aliança, nesse relacionamento. O vento do Espírito Santo está soprando sobre esta nação, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Creia nisso. Receba isso no teu coração, no teu espírito, na tua alma. Receba isso na tua casa. Receba isso na tua vida. Receba isso, receba isso.